Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta ao podcast da Reserva Imovision. A todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes que com carinho estão acompanhando semanalmente as novidades da plataforma de streaming Reserva Imovision, que a gente sempre traz convidadas especiais para debater aqui no podcast. Eu e Mariane Morizawa, dessa semana, temos uma surpresa para vocês. E não é pouca coisa não, porque vocês vão querer ouvir até o final. Quem sabe a gente consegue uma dica ou outra do que está por vir? Sim, vocês vão saber já já. Então, antes vamos falar sobre o tema, porque a convidada vocês já vão saber. A gente vai falar um pouquinho sobre cinema iraniano. Cinema iraniano é uma questão para nós muito querida, muito pessoal, porque além de amarmos os respectivos cineastas que fazem esse movimento ser tão único e ímpar no mundo inteiro, vários deles já vieram ao Brasil e, em parte, e em muito, devido à nossa responsável hoje, a nossa convidada, que foi uma das pessoas cruciais para ter essas pessoas em ponte, em conexão com o Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já e um pouco mais sobre o cinema iraniano, que contém alguns dos meus, pelo menos, diretores e diretoras favoritos de vida. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre quais são os filmes que vão estrear na plataforma e, com a palavra, por favor, eu aqui, Filipe Pitanga, passo agora para a minha querida co-host Mariane Morizawa. Oi, Filipe. Então, a Reserva Imovision, que já tem alguns filmes iranianos, vai estrear mais 4 nessa semana, né? O primeiro é o Gabé, de 1996, que é de um dos mais importantes cineastas do Irã, Mohsen Makhmalbaf. Nele, uma moça surge quando um casal de idosos lava o seu gabé, que é um tipo de tapete persa. Ela conta aos dois a história de sua vida. O filme foi exibido na Mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes. Agora, a filha do Mohsen, a Samira Makhmalbaf, também é cineasta, e das boas, viu? Ela estreou aos 17 anos com A Maçã, em 1998, e já de cara foi selecionada para a mesma mostra, Um Certo Olhar, em Cannes. No filme, 2 irmãs mantidas em cativeiro por seus pais por 12 anos são libertadas. Aí outro dos mais prestigiados cineastas iranianos é o Bahman Gobadi. Em 2000, ele lançou O Tempo de Cavalos Bêbados, seu primeiro longa, que ganhou a Câmara d'Or, que é destinada aos cineastas estreantes em longas no Festival de Cannes. Nele, 5 órfãos curdos precisam se virar, fazendo tarefas bem perigosas, para salvar a vida do caçula, que sofre de uma grave doença. Sem data, sem documento, do Vahid Jalivant, é de 2017, um pouco mais recente. No filme, um médico encosta numa moto que vai ao chão. Nela estavam um casal e 2 crianças, que parecem não estar machucados. Mas dias depois, o menino está morto. O Jalivan ganhou o prêmio de direção e o Navid Mohammadzadeh, desculpa, Navid, o troféu de melhor ator na Mostra Horizonte do Festival de Veneza. Curioso porque, ao contrário dos 3 filmes anteriores, este aqui ele foca em personagens de classe média, né, que é uma mudança que rolou aí no cinema iraniano dos últimos tempos, uma mudança da qual a gente vai falar, né? E é uma honra receber nossa convidada, né, Filipe? Eu posso dizer aqui pessoalmente que ela, junto com, enfim, o seu parceiro, eu vou falar, tá? A Renata de Almeida, que é diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, junto com o Leon Kakov, que é o fundador, o criador da mostra, né? Foram grandes responsáveis por eu gostar e seguir o cinema iraniano e por ter tido a oportunidade de entrevistar, inclusive, alguns dos grandes cineastas iranianos. Então, desculpa, tirei aqui sua primazia na apresentação. Eu não sei como eu consegui segurar por tanto tempo, porque você percebeu que durante toda a introdução eu fiquei falando assim,
Porque, quase eu falava. Nós temos. Quase eu falava. O tempo inteiro eu fiquei segurando, eu fiquei pensando assim, eu sou um péssimo ator, porque eu não consigo nem sequer segurar o nome que a gente precisa até o final da entrada. Mas olha, é um prazer imenso receber a Renata. Fiquem até o final, até para saber se ela vai dar alguma dica da edição desse ano da mostra. A gente não sabe, vamos ouvir. Qual será o segredo que talvez seja contado até o final, mas também um histórico que faz com que a mostra seja tão importante para todos nós, porque esses filmes que estão estreando na plataforma, gente, agora a gente está numa plataforma de streaming que é o maior acesso que vocês têm. É tão fácil encontrar os filmes, é só entrar na plataforma de streaming. Imagina a dificuldade que a curadoria desse festival teve para fomentar público, criar acordos internacionais, fazer contratos, trazer para o Brasil, desde o trabalho do Leon Kakoff, que como curador realmente de cinema, crítico e curador, ele fez um trabalho excepcional e na época, lembremos, eram películas, a gente ainda nem tinha cinema digital. Um trabalho que, saudoso seja, né, é um trabalho inestimável que ele legou para nós e que Renata também fez parte desse trabalho conjunto e hoje, mais do que nunca, está à frente dele, mantendo a chama acesa e inovando inúmeras outras coisas, porque, tipo, acho que o Leon jamais pensaria numa mostra online como hoje nós necessitamos, né, como necessidade. Então, Renata está aí para provar que não só está aceso, como está se reinventando a cada momento e fazendo jus ao legado que Leon também nos deixou. E para falar sobre esses filmes lindos, gente, Gabel é um dos filmes mais bonitos visualmente da história do cinema iraniano. Eu estava falando em aula outro dia com os meus alunos que a gente dá a Samira, né? A Samira é praxe de sempre dar em aula, mas esse filme ele é muito mágico, porque ele é um filme que ele é multicolorido com contraste. E você criar contraste num ambiente predominantemente do deserto, que é areia, e que reflete a luz do sol, ou seja, um lugar que naturalmente ele estaria pendendo para o claro, puxando para o claro. E o Munchen conseguir criar contrastes a partir da superexposição de luz solar ainda por cima, numa época que nós estamos falando de película. Isso daqui foi 1996, não é? O Gabé, qual é o ano? Uhum. 96, acertei. Então, tipo, imagina isso em película, que não dava, tipo, para simplesmente botar em correção de cor no Premiere. E você trabalhando com superexposição solar, e você conseguir criar contrastes com as cores dos tecidos e dos tapetes. Aquela aula do professor, que é sobre cores, né? Eu não vou dar spoiler, mas vejam, é um dos melhores usos de cores e de narrativa diegética com o ensino, né? Com uma das maiores homenagens a um professor que eu já vi na minha vida. A forma como ele insere as cores no ensino para crianças é uma das coisas mais mágicas que eu já vi. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, ele mudou a minha visão de cinema. Então, alguns desses filmes mudam a visão do cinema. A Samira é outra, não tenho nem palavras para descrever. A Maçã é a ponta do iceberg, que foi a primeira revolução. E aí, tudo que ela faz revoluciona. Ela revoluciona a cada filme. Então, é uma honra ter esses filmes aqui e ter uma das responsáveis por trazer e solidificar um corredor que trouxesse uma via de mão dupla, porque eles também acabam levando muito da impressão do cinema brasileiro, da cultura e de tudo, em comunicação conosco, né? Então, o que a Renata e o Leon fizeram por nós e continuam fazendo com essa manutenção dessa chama acesa é inestimável. Então, vamos lá. Vamos aos filmes e vamos conversar com a Renata. Oi, Renata, que bom ter você aqui hoje com a gente. Oi, agradeço pelo convite. Ainda mais para esse tema e muito rico com a Mostra de São Paulo, a gente poder ter esse universo através do olhar que vocês nos trazem. Ah, sim, né? A Mostra tem uma ligação muito grande com o cinema iraniano, né? Sem dúvida. Então, eu vou começar com a minha pergunta tradicional, que é: como foi que você descobriu, né, o cinema iraniano? Qual foram os primeiros filmes ou o primeiro filme que te impactaram do cinema iraniano? Então, eu comecei a trabalhar na mostra na 13ª, né? E já na 13ª passou um filme do Mac Malbaf, eu acho que era o The Peddler. Mas era assim, era uma coisa estranha, passou batido, ninguém prestou atenção.
Mas a gente ficou muito atenta com o filme. Aí lembro que tinha uma grande... Não era retrospectiva, é um grande foco do cinema iraniano em Pêssaro. A gente falou, é uma cinematografia interessante, né? E inesperada, porque ali as pessoas esqueciam que o Irã era a Pérsia, né? Foi a Pérsia, tem uma tradição cultural riquíssima, muito antiga, né? Era pensando no radicalismo, né? Uma ditadura religiosa. E a gente foi para Pêssaro e viu. Eu lembro que nesse ano, em Pêssaro, eu vi duas coisas: os filmes iranianos e uma retrospectiva do Ardis Scarpelli. Eram as únicas coisas. E daí, no ano seguinte, na 14ª mostra, a gente apresentou vários filmes e títulos fortes. Eu acho que o mais emblemático é o Close-Up. Por que o Close-Up? Porque o Close-Up une dois grandes mestres do cinema iraniano, o Abbas Kiarostami, que dirigiu esse filme, mas o filme ele é um documentário híbrido, né? Ficção e documentário, que ele segue um desempregado que fingiu ser o Makhmalbaf, o Moshe Makhmalbaf. Porque o Makhmalbaf, naquela época, era muito mais famoso que o Kiarostami, né? Eu não sei se vocês sabem a história do Makhmalbaf, que foi preso, ele foi muito atuante politicamente contra o Shah, né? E ele era muito, muito popular. E então, esse desempregado, para tentar roubar uma casa, ele finge que é o Makhmalbaf, e por aí vem multidão de pessoas querendo trabalhar com ele. E aí depois tem o julgamento, né? E tem uma história muito interessante que tem uma cena que ninguém sabe o que o Makhmalbaf falou com o prisioneiro, né? Cada um fala uma coisa, o Abbas falava uma, o Makhmalbaf falava outra, né? Para mim eu acho que é desde a 14ª mostra, né? E desse ano, para mim, o Close-Up é o que ficou mais marcado. Engraçado, né? Falar da família Makhmalbaf é ter muitas, muitas lembranças, porque eu sempre digo que é uma das minhas famílias favoritas de cinema na vida, né? Eu sou muito fã da família inteira como um todo. Samira é uma das minhas diretoras favoritas, mas eu já tinha visto os filmes do Abbas antes, do Panahi, o Balão Branco. Acho que foi um dos primeiros filmes assim que me impactou, porque eu não vi o Close-Up na época em que ele foi lançado, eu era muito criança ainda, mas eu fui ver muito depois. Eu acho que o primeiro do Abbas que eu vi no cinema foi o Gosto de Cereja, que de fato foi aquele impacto. A mostra que lançou. Sim, e que me impactou muito, porque a gente até ali não tinha os filmes do Abbas necessariamente lançados assim no mercado brasileiro. Então, vocês não só ajudaram a trazer para uma primeira exibição, mas para inserir um mercado mesmo. E eu acho que foi um momento muito especial ali no final da década de 90, início de 2000, e aí veio o Caminho de Kandahar, que se eu até ali ainda estava na adolescência, ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, não entendia como um momento desse cinema estrangeiro aqui no Brasil, eu acho que foi a Caminho de Kandahar que realmente me disse, nossa, peraí, Filipe, que ainda estava estudando, ainda estava estudante, quer dizer, estudando a gente está para o resto da vida, mas ainda estava estudante, parou e pensou, nossa, esses filmes persas, esses filmes iranianos, minha mãe, tendo sempre viajado no mundo, ela, por incrível que pareça, ela não serviu no Irã, porque ela ela trabalhou em quase tudo que é consulado no mundo, mas no Irã nunca. Mas ela sempre foi fascinada, então ela sempre me trouxe muitas coisas, e ali foi um momento que eu entendi, nossa, até mesmo em termos de formação, esse é um cinema que se comunica comigo, esse é um cinema de uma cultura que eu estou muito interessado em querer mais. Então, apesar de eu já ter visto filmes anteriormente, eu acho que o momento que me deu um estalo, assim, eu quero tudo dessa cultura, me traz tudo, se eu não tenho, eu vou tentar alcançar, foi a Caminho de Kandahar. Mesmo que eu já tivesse ficado muito impressionado com filmes anteriores, como O Gosto de Cereja, que eu me lembro de ter visto no cinema e que foi muito impactante. Eu descobri o cinema iraniano por causa da mostra, né? Então, enfim, eu não consigo nem, assim, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro filme,
porque eu me lembro que foi assim uma série de impactos. Quando eu vi o Balão Branco, claro, né? Mas aí eu já estava um pouco, já tinha alguns anos de mostra, se bem que eu comecei tarde, porque eu morava no interior, então eu só conseguia começar a ir à mostra, era o meu sonho, assim, morando no interior, quando eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade, né? Então eu saía da faculdade e pegava 3, 4 sessões da mostra todo dia. Nossa, era o meu sonho sendo realizado. Então, eu me lembro muito do Balão Branco, eu me lembro muito do Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que eu não me lembro qual ano foi, porque o filme já é mais antigo. Eu era bem criança quando ele foi, né? E eu acho que a mostra mesmo passou uns anos depois do lançamento dele, né, Renata? Sim, foi numa retrospectiva, né, que a gente fez do Abbas, né? Isso. Foi, passamos depois, porque o primeiro filme do Abbas mesmo que a gente passou, acho que foi o Close Up. Foi o Close Up, né? E depois fez uma grande retrospectiva, com uma exposição. Isso, né? Eu me lembro da retrospectiva e tal, mas me lembro também Gosto de Cereja. Então, assim, foram muitos, né? Todos os Gobadis, os Macmalbafs, enfim. Eu não consigo falar eu não consigo falar de um momento, mas eu me lembro que é isso, com o impacto de falar o que é isso, né? Que beleza, essa época muitos faziam essa coisa meio metalinguística e de misturar um pouco a realidade com a ficção, você não sabia o que era a realidade, o que era a ficção, e de driblar os obstáculos que eles tinham para falar das coisas diretamente de formas muito criativas, poéticas e tal, né? Mas o que eu me lembro, assim, que foi uma das coisas que, quando eu comecei a pensar no tema, eu falei, gente, as entrevistas, né? Uma das entrevistas da minha vida foi com o Abbas Kiarostami, e eu fiz graças à Mostra de São Paulo. Foi uma das coisas mais lindas quando o livro, né? Vocês lançaram um livro e ele veio, uma das vezes que ele veio, ele estava vindo do Japão, eu acho, estava super cansado, mas foi maravilhosa, né? Imagina, super poética e tal. Muitos anos antes, quando eu estava bem no começo, acho que minha primeira grande entrevista internacional, assim, logo no meu comecinho na Folha de São Paulo, quando eu cobria, né? Quando eu organizava, na verdade, a cobertura da mostra mais do que cobria, eu fiz uma entrevista com o Panahy, que foi, ele era um pouquinho mais mal-humorado que o Kiarostami. Ele foi mais mal-humorado? Pelo menos na minha entrevista foi. Que também, imagina, foi um marco na minha vida, né, como jornalista e tal. Então, eu agradeço muito a mostra por ter não só me apresentado os filmes, como também ter me proporcionado poder falar com esses cineastas que muitos já não, né? O Kiarostami, por exemplo, infelizmente nunca mais aqui. É que eles têm um histórico diferente, né? O Kiarostami era poeta também, né? Ele é poeta. Você vê o filme dele, o começo era muito com criança, porque ele começou trabalhando no centro, como é que chama? Centro intelectual para jovens e para crianças e jovens, né? E muito como lidar com a censura, né? Era com filmes com crianças, né? Eles conseguiam muito. Depois, mesmo antes da Revolução do Chá, mesmo o Pão e o Beco, por exemplo, é prévio à Revolução. Então, eu acho que ele já tinha, por causa provavelmente do Instituto, eu acho que ele já tinha essa predisposição a essa linguagem, essa porta de entrada, talvez, porque parece que o Abbas ficou bem orgânico, né? A carreira dele parece que realmente veio das crianças, foi para a fase adulta e depois para a terceira idade, praticamente quase que seguiu, assim. Ele, infelizmente, faleceu cedo, né? Ele daria muito mais, mas eu acho que ele ficou bem desenhado, inclusive, mas estava ali desde o princípio. Antes mesmo de lidar com a censura, eu acho que ele já gostava de lidar com crianças. Sim, uma sensibilidade. O Panahy, né? Eu acho que o filme que as pessoas, assim, que abriu um pouco mais o cinema iraniano foi o Balão Branco, né? Que é um filme que ele é muito palatável, né? As pessoas gostam muito, atinge muito as pessoas, né? E o cinema do Abbas, eu acho que ele foi ficando cada vez mais sofisticado. O Abbas poeta, né? Foi prevalecendo um pouco no final, e ele foi um cineasta que conseguiu viajar, né? Que conseguiu fazer filme na Itália, conseguiu fazer filme francês no Japão, né? Ele me contou como que ele filmou no Japão, que era ótimo, ele não entendia nada do que estavam falando, ele ia sentindo, e com a tradutora, né?
que os outros, você vê, né? O Panahi, vocês falaram da família Malbaf, né? O que aconteceu com a Samira, a Imovision vai lançar na plataforma, né? A maçã. A Samira veio para a mostra com a maçã, ela tinha 17 anos, né? 17 anos ela faz seu primeiro filme, que está na competição de Cannes, que foi super reverenciado, um filme muito forte. Aí a Samira vem, super jovem, para a mostra, e depois falava com ela, até que quando ela fez o penúltimo filme dela, tem uma coisa de cavalo também, não lembro. Cavalo de eu Duas acho que é Pernas. Cavalo de Duas Pernas. Tem um atentado. E ela falou que ficou em pânico porque estourou uma bomba e se não fosse o cavalo que estava antes dela, ela teria morrido, né? E ela estava bem, bem triste, bem traumatizada com isso. E aí, depois, o Mark Malbaf, o pai, né, o Mohsen, ele foi condenado à morte, né? E hoje ele vive... na mostra do ano passado, teve um filme italiano que o Mark Malbaf fez, né? E isso foi um pouco triste, porque ele está vivendo um pouco escondido, né? Com proteção policial. E a Samira... Acho que as pessoas que tiverem oportunidade de ver a maçã vão pensar assim, poxa, por que não faz mais, né? Como é que ela não tem condições de fazer mais filmes, né? E o atentado matou alguém no set, né? Um dos operadores de câmera, de fato, morreu no atentado. E o pai também estava presente no atentado, né? O que fica a dúvida. Era para matar o pai, era para matar a filha, era para matar os dois, ou era só para interromper o filme? E nem para quem não sabe, o Cavalo de Duas Pernas não foi filmado no Irã, né? Para nossos ouvintes, ele foi filmado no Afeganistão, já porque eles já estavam recebendo ameaças. Então, eles consideram a cultura muito próxima em termos de arquitetura, vestimentas. Então, eles se sentiam à vontade filmando ali, independente de aonde se situasse a história da trama, né? E eles achavam que estariam seguros. Então, você imagina, filmar num lugar que já não seria o lugar de origem da trama ou de onde escreveu. Ainda recebe um atentado no dia em que o pai visita as filmagens. Então, ainda tem uma questão assim, no dia, né? Naquela semana, no período. E ainda tem uma fatalidade. Acho que deixa qualquer um traumatizado, né? Qual é o custo de você filmar cinema? Só a sua liberdade, tipo o Panahi, ou a sua vida? E eu acho que eles pagam custos muito altos. Não são simples assim, né? Que até um parte do que eu ia passar para Renata, que a gente está elogiando e agradecendo esse intercâmbio, mas o quão difícil também ele foi. Como é que foi desde o primeiro contato para trazer os primeiros representantes e manter, né? Essa manutenção? Acho que facilitou que hoje vocês tenham um bom diálogo com eles, amizade, etc. Mas também como foi lidar com essa questão diplomática. Sempre foi uma boa relação, nunca foi, porque apesar de tudo, o governo, eu acho que ele entende, é como o governo da China, eles entendem o quanto é importante, mesmo que o filme... É um pouco o problema que a gente está vivendo no Brasil, que eles não entenderam isso ainda, que o cinema nunca vai ser algo de propaganda. O cinema vive do conflito. Então, mesmo que não seja um filme elogioso para o país, não importa. É importante que esses filmes viajem, porque ele leva a cultura, ele leva a língua, ele leva tudo. Então, você vê, mesmo no Irã, eles podem até censurar o filme quando chega no Irã, mas os filmes são feitos, os filmes saem do Irã. Mesma coisa na China. Quantos filmes que falam, vai em Cannes, e depois, não, mas está censurado na China? Porque eles entendem que é importante, né, a tal do soft power, que é importante porque não é questão de você fazer propaganda desse ou daquele político, desse ou daquele governo, que é importante você valorizar a cultura do seu país. Então, eu acho que para isso é claro, até porque por serem culturas muito antigas que valorizam o seu peso cultural, o seu peso histórico, eles têm essa noção. Então, tanto que a mostra apresenta, por exemplo, a gente apresentou um filme do Panahi, fez uma homenagem para ele não podia mais viajar enquanto ele estava preso, veio a mulher e a filha dele. Mas nunca recebemos nenhuma represália. Pelo contrário, sabe? Sempre assim, a mostra é muito respeitada no Irã.
porque eles têm plena consciência de que foi um dos festivais responsáveis pela divulgação do cinema iraniano, né? Então, você vê o último filme que ganhou Berlim e estava na mostra do ano passado, a gente apresentou, e o diretor também estava preso, não pôde ir para Berlim e tudo, mas você não tem nenhum tipo de represária contra esse fato do festival apresentar um filme, fazer uma homenagem ao Panahi, fazer uma homenagem a Mark Malbaf. Isso não estraga sua relação com o cinema iraniano, né? Isso não tem nenhum tipo, é uma coisa deles com eles, né? Então, não tem. O que tinha de dificuldade antigamente era realmente como era cópia 35 mm, né? E como essas cópias chegavam aqui. Cada cópia pesava 25, 30 quilos e parava na alfândega, e tinha que vir do Irã, e onde quer voo, o Irã tem embargo, né? Não é toda empresa que trabalha com o Irã, que funciona, você tinha isso. Mas, politicamente, a gente ter algum tipo de pressão, isso nunca aconteceu, porque também isso você não deixa acontecer, né? Você não... É tal história, se você ou um evento cede a uma chantagem, vira algo chantageável. Então, o negócio é nunca ceder a chantagem, né? E todos os grandes, né, o Gobadi, do tempo de embebedar cavalos, que a Imovision vai lançar com o nome Tempo de Cavalos Bêbados. Então... Que, aliás, muda o sentido até do filme, né, gente? Porque embebedar cavalos é um ato humano. Quem está embebedando o cavalo? Está na própria motivação da ação. Cavalos bêbados é um adjetivo. Então, quem o ex-embebedou já não importa mais, importa a consequência. Então, acho que muda a metáfora também. Vai ter que ver o filme. Vai ter que ver o filme. Vai ter que ver o filme para descobrir quem que embebedou o cavalo bêbado. Quem que deixou o cavalo bêbado, né? Pois. É tipo perguntar por que as tartarugas voam, deve criar asa. Eu adoro esses nomes. Tem que ver os O Gobadi adora os nomes poéticos com animais, né? Tem alguns. E o Gobadi é um caso interessante, porque ele é curdo, realmente, né, do Irã curdo, e os filmes dele são curdos, né? Ele faz questão de contar as histórias do seu povo, de filmar o seu povo. Ele é um que está morando em Berlim. A última vez que eu encontrei, ele estava em Berlim. Mas é um cinema muito interessante, né? Muito triste, muito pesado, traz o peso desse povo. Só voltando um pouquinho a essa questão política, né? Eu lamento pelo povo e pelos cineastas, né? Que enfim, tem que enfrentar isso. Mas realmente, se você for pensar, a visão que eu talvez tivesse antes do Irã era, né? O Irã dos ayatolás, né? Eu me lembro muito vagamente, eu era muito criança, mas eu me lembro de crescer ouvindo meu pai falando da questão do Khomeini, né? Da Revolução Islâmica e tal. E aí, por meio dos filmes, eu tive outras visões do Irã, inclusive da riqueza cultural, não só por causa da qualidade dos próprios filmes, obviamente, né? Então você fala, nossa, um país que tem esse tanto de cineasta interessante, pera lá, né? Pera lá, assim, essa visão de qualquer coisa de atraso, entre aspas, né? Que a gente tem esses preconceitos às vezes, não existe, é completamente errado, não tem nada a ver. Então, assim, é isso que é a beleza também do cinema, né? Que você mergulha nessas realidades e vê. Tem filmes do Kiarostami que são... que a poesia é presente, a poesia persa, né, que é muito clássica, né, na verdade, na região, todo mundo admira, né, e a gente tem muito pouco conhecimento. O que eu tenho de conhecimento é por causa do cinema iraniano, né, então também é beleza. Sabe, tem uma coisa engraçada, né, a gente fala aqui, Mark Malbaf, como se fosse o nome mais fácil do mundo. Nesse ano da 14ª, ou foi da 15ª, não lembro, o Simão, colunista, né, da Folha, ele falava assim, ganha não sei o quê, quem que conseguir falar o nome dos diretores da mostra.
mostra e fazia uma brincadeira o tempo todo com o Mac Malbaf, que era o Stami, sabe? Porque era assim o inesperado, né? E hoje você vê que a gente está aí falando, né? E essa é a grande beleza, né? Você vê que o povo é muito mais rico, né, do que o seu governo, né? Seu governo né, é composto por algumas pessoas, né? Mas o país é composto por muita história, muitas sensibilidades diferentes. E o bacana é que o cinema iraniano, você vê, ele continua muito forte, né? Não, eu ia falar isso, né? A gente acabou, né? A gente está gravando aqui alguns dias depois do Festival de Cannes, do encerramento, com premiação, né? O Farhadi ganhou mais uma vez um outro prêmio, voltando ao Irã, né? Agora filmou na França, né? E tal, mas agora voltando ao Irã e ganhando um prêmio, e um tema que eu acho que é um tema importante, que é essa questão de pessoas que são presas, às vezes são presas por conta de dívida, né? Enfim, eu não vi o filme, então eu não posso comentá-lo. Só uma curiosidade, Mari, você gostou do filme dele francês? Eu não gosto muito. Nem um pouco. Eu já tenho um probleminha. É difícil viajar, não é fácil fazer, não são todos que conseguem. É muito difícil. Eu acho que os que de certa forma já admitem que são estrangeiros com a visão tipo Kiarostami no Japão, sabe? Assim, eu acho que funciona talvez melhor. Enfim, depende, né? Eu estou falando, generalizando. Depende. Mas mesmo o que ele fez com a Juliette Binoche ali, o Copy, né? Ele é interessante, mas é que depende do tipo de trabalho de cada um. Esses são muito ligados com a cultura. Uma vez eu perguntei para o Panahi, falei, mas você não pensa em morar fora, né? Quando ele falou, não, esse país é tão meu quanto deles, é meu, é a minha cultura, não sei o que eu faria fora. Então tem alguns que o tipo de cinema ele está muito arraigado, né, com o local e com a cultura, e outros conseguem. Agora eu estava pensando algo aqui, né, dessa história do cinema iraniano. 30 anos que a gente fala de cinema iraniano de uma maneira forte, que eles estão sempre presentes, né? E você vê, se eles começaram falando de questões morais e éticas, né, através das crianças, hoje eles falam através dos adultos, que é o Farhadi, né? Que é muito o trabalho do Farhadi, mas sempre essas questões, né? A questão moral e a questão ética muito presente, né? E o humanismo. Acho que pela relação, né? Pela construção relacional, porque o próprio Abba já trabalhava a questão adulta desde Gosto de Cereja em diante, ele não volta mais às crianças. E o próprio Panahi também abandona as crianças a partir de determinado momento, antes mesmo de voltar para si mesmo, né? Quando ele passa a começar a estar dentro dos próprios filmes. Mas eu acho que ele já estava, apesar de ter inserido a menininha, é filha dele? Esqueci qual é o grau de parentesco dela. Ou é sobrinha. Sobrinha, no isso. Táxi Teherã, né? No Táxi Teherã, que ela depois cresce. Mas, tipo, ainda assim o foco não é a criança, né? O foco é o adulto, a relação. O Panahi sempre teve um trabalho feminista, né? Eu acho ele um cineasta feminista, sempre abordou essas questões, tanto que o Balão Branco é uma menina, né? Isso é curioso, e depois você vai ali com o filme que ele ganhou o Festival de Veneza, que é um filme sobre presídio feminino, não é um presídio masculino, é um presídio feminino. E depois tem aquele do futebol. O jogo de futebol também. Que é uma delícia de filme. Das torcedoras. E depois da questão das mulheres não poderem cantar, né? Também o Gobadi também aborda isso no último filme. Acho que até por isso que ele teve que sair do Irã, né? Que eram os grupos underground de música do Irã, os gatos persas, né? Uma coisa assim. E eu acho que esse é um traço importante, ainda mais nos dias de hoje, se fala tanto do novo feminismo. O Panahi, sim, é um cineasta feminista num país onde as mulheres têm um lugar muito difícil, né? Isso é muito, muito relevante. Sim, elas são sempre falantes e falam na cara a verdade como é, né, nos filmes dele, assim, mesmo as crianças, mesmo as meninas, né? Mesmo as meninas. Eu diria que o cinema do Monchen também tem, né? Da própria família, o fato dele ter uma família de cinema que
todo mundo faz cinema. Acho que eles foram muito estimulados desde cedo a terem aquele pensamento, né? Eu sou muito amigo aqui no Brasil da família Cariri, né? Rosenberg, Petrus e a Bárbara. Eu sempre brinco com eles, que são minhas duas famílias favoritas de cinema, porque eles cresceram fazendo cinema, eles são muito cinematográficos, e não é uma coisa apenas, digamos assim, um direito de herança cinematográfica. Não, ele é conquistado. Ele é um direito muito batalhado, numa estética muito precisa que eles têm, que eles comungam, e que eles trabalham em conjunto, numa rede mesmo, num sistema de rede. E eu vejo uma vivência muito rica nesse sentido, desde as construções do próprio Monstro, em relação até mesmo à representação feminina. Eu acho que ele tem um lugar de escuta muito grande, que não é à toa que ele trabalha muito bem também com as filhas. Qualquer coisa que eles tenham feito em conjunto, acho que tem uma troca muito potente. E aí eu até retomo, né, e lhe pergunto, o quanto você acha, por exemplo, que quando cada fase desses filmes chegaram aqui, elas foram recepcionadas por momentos diferentes da própria maturidade da mostra? Vocês poderiam exibir um close-up, um balão branco, e eles se tornaram filmes populares no Brasil. Poxa, tinha um VHS do balão branco. Quem pensaria que... A gente não está nem falando de DVD e Blu-ray. VHS não tinha distribuição de cinema iraniano. Você não tinha prateleira de cinema iraniano na Blockbuster, digamos assim. E o Balão Branco foi um filme tão popular que ele tinha até VHS na época. Ele foi muito popular. Então, porque na época do Balão Branco, o cinema iraniano já estava mais popular, né? Eu não lembro direito que ano que foi. O Balão Branco ganhou Câmera d'Or em Cannes. 95, Balão Branco. Então, 95. A gente está falando daqui de 80. A mostra começou 88 a passar filme iraniano. Então, até 95 são muitos anos, né? Eu acho que quando o Balão Branco chegou, o público já estava mais maduro. Quando a gente começou a apresentar o filme iraniano, já era um pouco piada, as pessoas achavam estranho, né? Mas desde o começo atraiu atenção, né? Primeiro com uma curiosidade, com essa brincadeira dos nomes, né? E era uma época da mostra também que os filmes não tinham legenda em português, era tudo com legenda em inglês. Legenda em francês, se a gente achava uma cópia com legenda em espanhol, nossa, fazia festa. Então, o público ia, né? Ele podia não entender 100% de um filme e achava que estava tudo bem. Hoje é inimaginável se apresentar um filme sem legenda em português, né? Porque ficou tudo mais fácil, né? Começou a ter legendagem eletrônica, agora tem plataformas, o acesso ficou muito mais fácil. E assim, eu acho que o trabalho da mostra, claro que você apresenta muitos dos filmes que você tem certeza que vão ser sucesso, você sabe que vai ser um sucesso logo no começo, que já ganhou prêmios, as pessoas já ouviram falar. Agora tem esses filmes que você tem que arriscar, e se não é um sucesso no primeiro ano, não faz mal, você está plantando alguma coisa, né? E eu acho que o equilíbrio da mostra é esse, balancear esses dois lados, né? E o cinema iraniano foi assim. No começo as pessoas faziam piada, mas depois a gente ali... Eu acho que tem um público muito forte hoje para o cinema iraniano. Eu lembro que eu ficava esperando os iranianos do ano, né? Porque eu já marcava todos, assim, iranianos. Eu falava, vou ver, porque alguma coisa interessante vai sair daí, né? Voltando à questão das crianças, vocês acham que esse abandono, digamos, das crianças teve a ver com a maturidade mesmo dos cineastas, mesmo até do próprio cinema, que, claro, tinha a ver com escapar da censura, né, falar das coisas por ali, ou se de repente... enfim, se é uma coisa do amadurecimento mesmo do cinema, porque é engraçado, né? Tantos usavam as crianças e hoje você não... Ou se tem a ver com, sei lá, a criança também era uma perspectiva de futuro, talvez, e que não sei se isso se perdeu. Olha, eu acho que tem uma coisa assim, que eram filmes... É igual a Escandinávia, né? A Escandinávia, ela tem um fundo especial para fazer filmes para criança.
aqui também tinha esse centro que era para fazer filmes para crianças. Só o que esses grandes artistas fizeram? Eles fizeram filmes para as crianças, mas que atravessavam, que não atingiam só as crianças, porque tratavam de temas que é comum aos adultos, é comum a todos, né? Mas o curioso é que esse ano em Cannes, o filho do Panahi, primeiro filme dele, ele fez um filme muito bacana. Muito legal, esse eu vi. Você viu? Amei, muito legal. Que tem uma criança encantadora, que ela vai ser a criança tipo a menininha do balão branco, sabe? Ou o menininho de onde é a casa do meu amigo, porque eles têm esse talento de trabalhar com criança, porque isso é um talento, né? O Abbas, se vocês procurarem, você tem ele falando de uma conversa que o Kurosawa conversou com ele, perguntou para ele como ele fazia para trabalhar tão bem com criança. Porque o Kurosawa tentava trabalhar com criança, depois ele cortava todas as crianças, porque ele não conseguia dirigir as crianças. E o Abbas conseguia. Forma diferente de dirigir. O Kurosawa dirigia de uma maneira muito parecida com a do Kubrick. Eram vários takes de uma maneira bastante assim, nevrálgica e perfeccionista, plástica, com um quadro muito milimétrico. O Abbas não dirige com esse quadro milimétrico, dá mais liberdade. Acredito que deve ser em menos takes. Tipo Koreeda, que a gente, num outro capítulo aqui, a gente debateu Koreeda. Então, a gente estava falando, existem alguns que são exímios diretores de criança, né? Parece até que, tipo The Horse Whisperers, são Child Whisperers. Eles falam bem com criança, cantadores de criança. Falam bem com criança. Eu acho que o iraniano ele tem um pouco isso, e até precisou usar, mas eu acho bem diferente, até respondendo um pouco também a Mari, a necessidade de usar e a escolha. Eu acho que, como a Renata falou, existe um incentivo muito grande, o próprio Abbas, no início da carreira dele, ele trabalhou com isso, antes mesmo de haver censura. Reitero, né, o Pão e o Beco não tinha ainda acontecido a Revolução, ele já trabalhava com essa estética, ele já tinha um anseio, e mesmo assim a gente vê também uma linguagem de um diretor autoral. Tem ali um anseio próprio dele, uma personalidade que está na busca dos espaços, do olhar inocente daquela criança, que também é um olhar de se apresentar ao espectador para uma visão dentro do filme, que não teria metade dos personagens que tem ali, o velho, o cachorro, porque é um espelho. Então, assim, a gente volta para um cinema iraniano que enfrentou uma censura muito mais forte, eu acho que era um recurso. Acho que os recursos se tornaram múltiplos, quando eles começaram a ser abraçados, os festivais começaram a exibi-los, porque também não é como se antes disso tivesse pululando de filmes iranianos nos festivais internacionais. Procura Cannes em 70, 60, Cannes, Veneza, você não vai ver 1 zilhão de opção de filme iraniano ali concorrendo. E vai haver, a partir da década de final de 80 para 90, uma mudança nesse cenário. O reconhecimento também reflete na estética, porque eles vão avançando, a gente vê outros dispositivos. Abbas é o rei dos dispositivos, independente da criança na tela. Então, assim, ele não resume o filme a eu tenho uma criança encantadora, né? Não que outros o façam, claro, né? Mas revisitar a casa do meu amigo porque sofreu um terremoto, temos um dispositivo. Fazer a equipe, escalar artista para interpretar a equipe do filme anterior, que filmou a cidade onde aconteceu o terremoto, do filme anterior, é um outro dispositivo. Então, independente da criança que esteja em tela, ele vai aumentando e ampliando as ferramentas narrativas dele de uma maneira que não se resumem mais ali. Tanto que a gente tem alguns filmes, como a Renata falou, filme de criança esse ano, filmes de criança da década passada. Falo da família Macamalbaf, não posso deixar de puxar a sardinha. Eu amo o filme da Hannah, o E Buda Colapsou de Vergonha. Então, assim, são linguagens diferenciadas de criança que não resume o filme à criança, mas usa outros dispositivos. Se a gente for, por exemplo, para o embebedar, gente, o título agora... Tempo de Cavalos Bêbados. Tempo de Cavalos Bêbados, que também tem a criança querendo um caderninho para fazer os deveres dela, aquilo dali que também dialoga com o caderninho do exercício do Buda Colapsou de Vergonha, sintetiza uma motivação de uma personagem em ambos os filmes, mas não resume os filmes, porque os dispositivos são completamente diferentes. Apesar de, entre aspas, a gente ter a mesma personagem nas duas. A menina, que ainda atravessada por uma